às vezes eu não tenho tempo para responder todos, mas com o tempo eu vou respondendo sim, não é ninguém que faz não, sou eu mesmo, pode mandar aquilo que você quer falar, que é entre eu e você. E a gente vai levando do jeito que a gente consegue. Bom, a gente está falando hoje aqui a respeito dessa situação das cotas ainda, que as pessoas, elas já falam sem às vezes conhecimento de causa. Só que a gente tem uma situação que quando a gente nasce, se nascer uma criança negra e uma criança branca e colocarem as duas para brincar, nenhuma das duas vão modificar. Porque uma, como disse uma brincadeira do Facebook, uma vai falar, nossa, você foi tirada antes do tempo. Aí a outra fala, você foi tirada depois. E as duas vão levar isso na brincadeira e elas vão conversar e vão viver a vida inteira sem o preconceito. Só que quando nossas crianças nascem, elas já vão para a escola, minha opinião não representa as instituições onde eu trabalho, é minha, por isso é opinião. As escolas, como o senhor Orlando falou no programa aqui, que teria que modificar essa história, mas essa história quando vem, ela fala assim, os negros eram escravos e eles foram libertados. Aí a própria criança fala assim, nossa, o ser humano foi bondoso, libertou os negros. Mas não se coloca na história que quem os colocou naquela condição foram os próprios que depois, não por livre vontade, mas por uma pressão, fizeram a abolição. Como que é isso para o senhor? Porque o senhor deve ter vivido isso na pele. O senhor morou no Rio de Janeiro, morou em vários lugares. O senhor, além de tudo, ainda é do Nordeste, que as pessoas também têm o preconceito, porque vai ter preconceito assim, ô humanidade, vamos mudar. Mas assim, o senhor teve todas as cargas que poderiam existir para que o senhor fosse uma pessoa depressiva, com síndrome do pânico, que já tivesse se matado. E não tivesse modificado isso tudo a favor de ajudar o outro, que foi aquilo que eu falei no início do programa. Como que foi para o senhor viver isso? Tem uma questão que acho que faz muito sentido por tudo que você tem falado nos seus programas, é que é a família. A família, que eu tive o privilégio de ter uma família com meu pai, inclusive, descendente de barbadianos, né? Minha mãe, nascida em região de Canavial de Sergipe, que tinha uma estrutura mental muito sólida. E que, mesmo eu com 4, 5, 6, 7 anos de idade, as conversas que meu pai, que minha mãe tinham comigo, eram conversas com uma densidade muito grande. Tanto que ainda hoje, muitas vezes, as pessoas falam, você se relaciona com as suas filhas de uma forma muito dura, você conversa com a sua filha de 7 anos com assuntos que não são assuntos de criança. Eu falo com a minha filha sobre assuntos ligados à justiça, a respeito. Esses assuntos eles devem ser tratados desde a mais tenra idade, não apenas para que as pessoas saibam se defender, mas para que as pessoas possam se posicionar diante de injustiças que outras pessoas tenham sido alvo, como você mencionou na abertura do programa. Então, o primeiro componente que eu diria que me salvaguardou foi a minha família. No sistema educacional, para você ter uma ideia, eu estudei numa escola maravilhosa, devo muito a essa escola, mas no meu terceira, quarta série primária, eu estudei num livro chamado A ABC ao Admissão, e esse livro tinha aqueles pequenos textos que o aluno lê, e a partir daí faz a interpretação do texto. E um desses textos chamava-se O Negro de Alma Branca. E aí nesse texto se dizia que existia um garoto que era pretinho, igual uma jabuticaba, que era o único garoto negro na turma, eu era o único negro na turma, fui o primeiro negro na escola, e que, em função desse garoto negro ter bons modos, saber se comportar à mesa e ser estudioso, ele, embora fosse negro e igual uma jabuticaba, ele tinha a alma branca como uma nuvem. Então, o sistema educacional, obviamente esse tipo de literatura ao longo do tempo, principalmente em função da Colocou como ação, exceção, né? começou a ser retirado. Ainda hoje nós temos polêmicas envolvendo autores tradicionais que são questionados à luz da moderna pedagogia, mas esse tipo de ação, ela deturpa e deforma a formação de uma pessoa, porque naquele momento eu passei a justificar a minha inserção naquele ambiente com um argumento de que eu teria alma branca. Então, hoje, eu tenho 51 anos hoje, passados 45 anos, eu percebo, eu pude